Vamos ver agora como configurar redes IPs em uma TV. Então, a TV é simplesmente um dispositivo que se pode conectar na rede também, porque é uma Smart TV. Ela tem ali a conexão com um cabo, se você quiser você conecta o cabo na TV e conecta no seu roteador, ou também pode fazer isso via Wi-Fi, o que é mais comum hoje em dia. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma TV Roku, é uma TV que é uma Smart TV, né? E ela já tem o circuito embutido dentro da TV, tá? Eu não preciso plugar nada externo para ela se tornar Smart. Ela já é uma TV Smart, já com o circuito dentro da TV. Então aqui eu tenho o controle remoto, eu posso acessar os menus da TV aqui, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, o menu principal, estou na tela principal aqui. Então aqui na tela inicial eu posso usar aqui o controle remoto e chegar até na parte de configurações, tá? Então a ideia é chegar aqui em configurações e aí redes. Então em redes eu posso ver os detalhes aqui da conexão, por exemplo. A primeira coisa que geralmente você vai ver, né, é os detalhes aqui da configuração. Então se você está visitando um cliente, por exemplo, precisa ver se a TV está funcionando, se está na rede ou não. Primeira coisa, olhar as informações da TV. Olha em detalhes aqui, ver como é que está. Tem que entender um pouco da rede também que você está utilizando no momento, endereçamento IP, coisas do gênero, né? Então a gente vê aqui, ó, nesses detalhes, que o nome da rede aqui, Max-24, por exemplo, é a rede Wi-Fi que está conectado, né? Eu sei que é Wi-Fi porque está aqui, ó, tipo de conexão, é conexão sem fio. E a intensidade do sinal aqui está mostrando como excelente. Então é um sinal excelente aqui, está conectado, né? Eu sei que tem aí um sinal suficiente para funcionar bem. Então se atenta aí a intensidade do sinal. O canal que está utilizando é o canal número 1. Tá? Tem vários canais aqui que você pode utilizar aí numa rede sem fio. Na maioria dos casos são 11 canais, depende do país, tá? Brasil, por exemplo, vai ser 11 canais. Aí você vai utilizar o canal 1, 6 e 11. Somente esses três, tá? Tem uma lógica por trás disso, não é o foco aqui agora, mas tem uma lógica do que porque você usa 1, 6 e 11. Não tente usar outro, tá? Mesmo que o vizinho ali esteja o sinal utilizando outro canal ali próximo do seu, tente utilizar 1, 6 ou 11, o que tiver mais livre aí quando você vai medir o sinal que está aí sendo espalhado pelo ar. Tem maneiras de medir isso, a gente vê isso em outros vídeos, tá? Mas procure utilizar 1, 6 e 11, ok? Então tem o canal que está conectado, porque é uma rede Wi-Fi, ela utiliza o canal 1. E aqui o endereçamento IP, ó. Então o IP aqui é 192.168.0.96. Aqui você tem os octetos que a gente chama, né? Então o primeiro octeto antes do ponto aqui está com 192, depois vem o ponto, o segundo octeto 168, ponto de novo 0.96. Na maior parte dos tempos você vai mudar esses dois octetos aqui, ó, se preciso, né? Então aqui pode ser 1.96, pode ser 2.96, 3.96 e assim por diante. Ou pode ser 0.1, 0.2.3 e assim por diante. 1.1, 1.2, 1.3. Então você pode variar esses dois octetos aqui, de acordo, obviamente, com a rede que você tem. Então nesse caso, por exemplo, a rede, eu falo que é uma rede, ela é 0. O que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente está conversando entre técnicos, por exemplo. Ah, está conectado na rede 0. Eu estou falando a partir desse ponto aqui, né? Então é 192.168.0, tá? Então, o meu computador, por exemplo, outros dispositivos na rede tem que estar assim também, 0 ponto alguma coisa. A TV é 0.96, meu computador é 0.160, eu posso ter câmeras 0.250, por exemplo, né? O máximo que eu posso chegar aqui, ó, esse último aqui é 254, tá? Então não vai colocar aí 300, 400, não faz sentido, tem que ser 254 o máximo que você pode chegar aí. E não pode utilizar o 0 também, o 0 representa a própria rede em si. Então aqui, ó, não utilize nem 0 e nem 255, por exemplo, ok? Então vai de 1 até 254. Então esse é o endereçamento IP que você vai colocar. Tem que ver na sua rede qual está sendo utilizado, no roteador, por exemplo, nos computadores da rede. Então você conecta a TV ao mesmo roteador via cabo ou via sem fio e vai utilizar esse range aí de IP, ok? Aqui geralmente o que acontece é o seguinte, ó, esse IP aqui eu não digitei manualmente. O que está acontecendo é que o roteador dá esse IP para a TV de forma automática, né, que a gente chama de DHCP. Então você conecta a TV na rede, o roteador fala, ah, tem alguém novo na rede, ele está pedindo IP, então toma aí o IP para você, e ele que controla que IP que vai dar para a TV e geralmente coloca dentro da rede, tá? Mas se você precisar fazer isso manualmente por algum motivo, porque o roteador não está dando IP ou algo do gênero, você tem que saber como funciona o esquema de rede, saber fazer isso, ok?
E aqui é o gateway, né? O gateway é o caminho de saída para a internet, geralmente é o roteador, tá? Então é o 92.168.0.1, veja, está na mesma rede 0 aqui, né? Então o primeiro octeto e o segundo são iguais, o terceiro aqui 0 também representa a rede, só o último octeto que muda, ó, de 1 aqui para o gateway e 96. Então a TV sabe que para chegar na internet ela tem que enviar os dados aqui para esse gateway. O gateway é a saída para a internet, né? Então, toda vez que precisa chegar na internet, o pacote vai através do gateway para ir para a internet, ok? Então, todos os dispositivos na rede vão ter como gateway de saída esse aqui, ó, o 0.1, por exemplo, tá bom? É o meu roteador aí na rede, ok? E aqui é o endereço MAC, né? Endereço MAC, que é o endereço físico da interface. Esse endereço aqui não muda. O endereço IP você pode mudar, tá? Mas o endereço físico nunca muda, tá? É como a sua identidade, seu CPF, por exemplo, ele nunca muda, ele é único, né? Tem pessoas aí com nomes iguais, por exemplo, né? Tem dois José, por exemplo, José Batista. Você vai encontrar mais de um José Batista no Brasil, por exemplo, mas cada um com um CPF diferente, tá? Para redes, a mesma coisa. Então presta atenção em algo aqui, ó. Na sua casa você tem um 92.68.0.96. Outra pessoa pode ter o mesmo IP que o seu? Não vai dar conflito de IPs? Não, porque você está numa casa e ele está em outra, tá? Então, separadamente. Esses IPs aqui a gente chama de IP inválido, tá? Para ficar bem claro aí, então, ele vale dentro de uma rede local. Então, esse que você vê, o 92.168.0.96, outras pessoas podem ter ele também. O endereço para o gateway, também outras pessoas podem ter ele, tá? O que não pode ser igual é o IP externo do seu roteador. O interno tudo bem, mas o externo não. O externo é único, cada roteador tem o seu. Okay? Aqui, por exemplo, esse aqui, quando eu falo gateway, é o IP interno do roteador. Então, o roteador tem mais de um IP. Não está aparecendo o IP externo dele aqui, porque isso aqui é a TV, não é o roteador, né? Mas aqui o IP externo não aparece aqui, ele é único. E o IP interno pode ser igual ao outro que eu tenho aí num outro local, por exemplo, né? Se eu tenho, por exemplo, aqui um escritório e eu tenho um hotel em outro lugar, os dois podem usar o mesmo endereçamento aqui, porque é um endereçamento interno, não importa, não vai ter conflito entre eles, ok? Então é isso aí. Então aqui, no geral, é o que você vê, o nome da rede, é o sinal Wi-Fi que eu estou conectado, aqui o status, eu estou conectado, uma rede sem fio, tá excelente, tá no canal 1, pode ser 1611, aqui o endereço IP, o gateway e o MAC. Então, estou conferindo a minha rede, por exemplo, se eu estou fazendo aqui um diagnóstico para resolver o problema, eu sei como é que a minha rede está aqui em endereçamento e em sinal, por exemplo, ok? Então, vamos voltar aqui para a parte de verificar a conexão, ó, que tenho na TV. Então, ele fala para selecionar essa opção para testar a sua rede. Quando eu clico aqui, ele está testando, verificando as redes disponíveis que tem aqui no momento. Aí ele vai ver a conexão sem fio, né? Obviamente. Então aqui ele encontrou, por exemplo, a rede recomendada, tem a Max 5G e a Max 24, ok? Então o que é isso aqui? Isso aqui é o meu sinal Wi-Fi do meu roteador, então na frequência de 5 GHz e de 2.4 GHz. O meu roteador tem as duas frequências que você pode trabalhar. Okay? Então aqui posso estar conectado na frequência, eu nomeei, eu que dei esse nome aqui, Max 5, que eu sei que é 5 GHz, e aqui Max 24, que eu sei que é 2.4 GHz, tá? Você pode conectar numa frequência ou em outra. Dependendo do aparelho que você tem, ele vai conseguir conectar numa frequência só. Tem uns que só trabalham com 2.4, né? E tem outros que trabalham com 5 GHz. E tem alguns que trabalham com as duas frequências. A TV esse caso, por exemplo, ela consegue encontrar o sinal 2.4 e o sinal 5 GHz. Então, estou conectado aqui num sinal, por exemplo, de 5 GHz, excelente se eu conectar nesse sinal, obviamente, e excelente também aqui se eu conectar nesse 24. Lembrando que a gente estava conectado no Max 24, né? Quando a gente estava vendo no outro menu ali, era o Max 24, quer dizer o Max 2.4, né? Max é só o nome do sinal, pode ser qualquer coisa, tá? Na sua rede vai ser diferente, obviamente, pode dar o nome do sinal que você quiser quando você está configurando o seu roteador ali. Então, basicamente isso, né? Então, é a configuração aqui sem fio ou a configuração com fio também, né? Se eu entrar aqui com fio, então ele vai verificar, ele fala que o cabo não está conectado, obviamente, né? Então, quando eu não tenho nenhum cabo conectado aqui, né, atrás da TV, ele vai me informar isso. Então eu posso, se eu quiser, pegar um cabo de rede e conectar na TV e a outra ponta conectar no roteador. Se
se eu tiver ali portas disponíveis, portas internas do roteador. O roteador tem porta externa que conecta com a internet e a externa que conecta com a sua rede, tá? Então, dessa forma você tem que fazer só simplesmente conectar o cabo ali e vem aqui, daí a hora que você entra nesse menu, o roteador vai dar o IP para sua TV automaticamente, ok? Então, bem simples também. Então posso vir aqui e cancelar. Aqui verificar a conexão ou configurar a conexão. Se você quiser configurar a conexão, por exemplo, aqui, digamos, com fio, ele vê que não tem, tá? Mas aí se você quiser, você pode, quando tiver o cabo, configurar de maneira manual também, né? Deixa eu voltar aqui em configurar a conexão sem fio, por exemplo. Aí ele vai escanear a rede, ó. Então, aquela hora eu estava verificando que conexões que a TV tem disponível, né? E aqui agora eu estou verificando que conexões tem aqui no ar disponível, são os sinais, ó. Então, eu estou conectando no Max 24, que é o meu sinal do meu roteador, em 2.4 GHz. O sinal está excelente. E aqui outros sinais que eu tenho, escolha a sua rede. Eu tenho sinais aqui no ar, né? Que eu posso conectar. Então, tanto aqui no meu ambiente, por exemplo, ou outros sinais que eu encontro aí dos vizinhos, por exemplo, tá? Então, isso que eu estou falando, quando você vai conectar a sua TV, você tem que ver qual sinal que está disponível e escolher um deles para conectar. Obviamente, algum que você tenha a senha para conectar. Quando você for conectar, ele vai pedir a senha, igual pede para você quando você vai conectar no seu computador. A TV é como um computador, nada mais que isso, tá? Ou quando você vai conectar com o celular, você pede para alguém, qual é a senha do Wi-Fi aqui, né? Você vai em algum restaurante, algum lugar, você pede a senha do Wi-Fi para conectar no sinal e digitar a senha, que é a mesma coisa. Você sabe a sua senha, não sabe a do vizinho, por exemplo, né? E por falar nisso, a gente vê aqui, ó, que tem os vizinhos, ó, tem um vizinho que eu tô aqui nos Estados Unidos, mas notei que tem um vizinho aqui com esse sinal Silva, tá? Deve ser algum vizinho brasileiro aí, né? Então, se eu for conectar no sinal Silva aqui, por exemplo, eu não vou conseguir, eu não vou ter a senha. Tem até o sinal aqui que mostra aqui, que é um cadeado, ó, que diz que o sinal, né, para conectar nesse sinal aqui, eu tenho que saber a senha, tá? E aqui, os canais que estão todos aqui podem interferir, fazer uma interferência com o meu canal. Então, por isso que a gente faz aquele lance de usar 1, 6 e 11. Em outras aulas eu mostro como você pode fazer um scan na rede e verificar quais são os sinais que estão aqui. Eu não sei o canal que eles estão usando, né? Eu sei aqui que eu tenho o nome dos canais, né? A Silva, Xfinity, por exemplo, aqui, Xfinity Wi-Fi, são o nome dos sinais, mas eu não tenho aqui qual canal que está utilizando, né? Então, eu posso fazer uma varredura, depois utilizando um software e ver que canal, por exemplo, que o Silva está utilizando. Então eu venho aqui na varredura quando eu fizer, não na TV, tá? Com o celular ou com o computador eu posso fazer varredura. E acho a rede do Silva e vejo, por exemplo, ele está usando o canal 6, por exemplo, né? Aí eu vou utilizar o 1. Ou se o Silva está utilizando o 6 e outra pessoa está utilizando o 1, eu uso o 11. Então fica entre 1, 6 e 11. Eu vejo o que está menos utilizado ali e utilizo esse aí. Então, se alguém está utilizando o 1 e o 11, eu utilizo o 6. Se alguém está utilizando o 6 e outra pessoa utilizando o 1, eu utilizo o 11. Só fica entre esses aí. Não adianta ir para o canal intermediário, 7, 4, 2, não adianta, tá? Eu sei que é uma tentação fazer isso, porque você pensa, ninguém está utilizando o canal 2, eu vou utilizar o 2. Não adianta. Mesmo se alguém estiver utilizando 1, 6 e 11, dos seus vizinhos também, você vai também utilizar um desses, tá? 1, 6 e 11, não utilize o outro, ok? Aí você vai pegar, utilizar 1, 6 e 11, o que tiver menos, com sinal mais fraco. Então você tem um vizinho mais longe, por exemplo, utilizando o sinal, o canal número 1, você vê que o sinal tá fraquinho, o software mostra a intensidade do sinal, então o vizinho não vai conseguir interferir com você porque ele está muito longe, apesar de estar no canal 1, o seu sinal vai estar mais forte que no seu ambiente, então vai prevalecer aí o uso do canal 1 para você com o seu sinal, tá? Então não utilize outro, tá? Para entender bem, veja outro vídeo, tem uma lógica por trás disso, simplesmente faça dessa forma, ok? 1, 6 e 11, ok? Então é isso aí, então você utilizou o sinal que você precisa aqui, conectou sua rede, e aí você pode vir aqui, né, e ver os detalhes aqui da conexão, tá? E saber como tá funcionando a sua TV aí para você fazer aí o troubleshooting que a gente fala, né, que é a resolução de problemas aí de qualquer sistema, tá bom? Então é isso aí. TV é simplesmente um dispositivo que se pode conectar na rede também, pode conectar na internet para você assistir o que você precisa aí online, né, de entretenimento, tanto aí
acessando a internet, como canais, Netflix, outros canais, por exemplo, tá bom? Então é isso aí. Vamos na próxima aula então falar mais sobre o conceito de rede também e outros tipos de dispositivos.